Oi, gente, bom dia. Ai, que delícia, quanta gente aqui já. Uau, vocês chegam rápido. Tenho apreciado muito esse mundo digital e essa oportunidade, né, que nós temos de socializar conhecimentos, de contribuir para um mundo bom, para um mundo belo. Hoje de manhã eu estava vendo as meditações, né, do Takashi. Takashi. Que lindo, 17 mil pessoas. Muito lindo, né? Muito maravilhoso, assim, o quanto esse mundo digital, ele traz oportunidades para a gente, ele traz realmente oportunidades de transformação, oportunidades de crescimento, oportunidades de conhecimento. Pode trazer aqui para mim, por favor. Obrigada, querida. E, bem, então, esse mundo tem nos surpreendido, né? Muita gratidão às pessoas que estão aqui, as pessoas lindas que eu quero tanto bem, porque é online, mas é real. Eu sempre digo isso, né? É online, mas é real. E agradeço a minha equipe, né, que me ensina muito mesmo, porque experiência eu tenho como professora, como terapeuta, mas não tenho experiência nesse mundo digital, né? Aprendi na disciplina de cultura, que delícia, né? Lá no mestrado, que eu sou uma imigrante digital. Isso confortou bem o meu coração, viu? Aí eu entendi, eu falei, nossa, é verdade, né? As nossas crianças, é impressionante que elas simplesmente parece que nascem sabendo, né? Nascem sabendo, elas sabem das coisas. Aperta um botão aqui, um botão ali, meus filhos fazendo TikTok, viu Sandy? Fazendo TikTok. E a Nina já telefona, já sabe onde aumentar o volume. É impressionante, né? Mas nós, os imigrantes digitais, nossa, a gente tem muito medo, né? De apertar um botão, dar errado. E daí, porque antigamente, faz muito tempo isso, uns 30 anos só, se a gente fizesse alguma coisa errada, o custo para recuperar era muito alto, né? No mundo 4D, acho que é assim que fala, né? No mundo físico. Se a gente estragava alguma coisa, era muito difícil. Hoje em dia, você aperta um botão, deleta. Você aperta um outro botão, instala, né? É a maravilhosa arte de saber fazer a coisa certa. Apertar botões. E é tão simples, né? A minha equipe fala, Olinda, é simples, faz assim. Aí eu, simples para quem sabe, né? Porque até a gente aprender aquilo que é simples, então realmente são desafios muito grandes que a gente lida no nosso cotidiano. Deixa eu pedir para vocês escrever aqui nos comentários como que você me conheceu. Se você é meu aluno, se você está chegando agora, escreve aqui, né? E como que você me conheceu? Ah, vou gostar bastante de saber isso. Escreve aqui nos comentários agora, como é que a gente se conheceu, né? Ou se você está chegando agora, pela primeira vez, se você está vindo na minha live. Escreve também se você é meu aluno, se você está na formação real, ou já está na formação master, né, Marcinha? E que a Marcinha está aqui, talvez a Ju também. Enfim, nós estamos numa turma maravilhosa, né? Nós somos uma grande universidade, eu acho. Quantos alunos será que tem uma universidade, né? No mínimo. Porque a gente tem bem mais de 1000 alunos ativos. Aham. Delícia, né? Desde os cursos de constelação, curso de massagem reparentalizadora sistêmica, florais, renascimento, pedagogia. É um universo real, né? Real. Isso. Ah, que delícia. Que linda, Cris. A linda flor do meu jardim. Ó, que delícia pelo YouTube. Ai, que gostoso. Às vezes uma amiga que indica, né? Que legal mesmo. A gente tem se organizado nesse novo mundo, né? Nesse novo normal, né?
O novo normal agora é a gente andar de máscara, né? Quando que a gente pensava há 2 anos que a gente teria que andar de máscara por aí, né? E que a gente usaria tanto o mundo digital, né? O mundo mudou, gente. Pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Pequenos detalhes que fazem a diferença. O mundo mudou, né? O mundo mudou mesmo. Não, o mundo sempre foi o que o mundo é, né? Contudo, por conta da Covid, né? Covid-19, que é a doença causada pelo vírus, pelo coronavírus, a gente teve que mudar, né? A gente tem que pensar as mudanças que a gente vai fazer por fora e por dentro, né? Por fora, as autoridades sanitárias, né? Nos alertam, use máscaras, não toque em superfícies, não toque nos olhos, não toque nas narinas, use álcool, chega em casa, imediatamente toma banho, não sente no sofá, não vai para lugar nenhum, porque a doença depende de vários fatores, da carga viral e também da imunidade da pessoa, né? E aí as autoridades sanitárias nos avisam, nos alertam, e por fora a gente tem que mudar, né? Aqueles que não mudam prejudica a si e a todos os outros, né? Às vezes prejudica mais aos outros do que a si mesmo, porque às vezes a pessoa tem, né, vem uma carga viral, mas não está com o sistema imunológico assim tão fragilizado. Enfim, a soma de todos os fatores muitas vezes resulta só em alguns pequenos desconfortos da Covid-19. E a pessoa às vezes passa, foi só uma gripinha, né? Mas às vezes outras pessoas que são contagiadas por essas pessoas, né? Porque todos somos vetores. O vírus agora está comunitário, né? Então, está no ambiente. Então, ao transitarmos pelos ambientes, nós podemos transportar esses vírus. Nós podemos não ser contagiados se a gente não inalar, né? Se não vir pelas nossas vias aéreas ou pelos olhos. Mas todos podemos ser vetores, ou seja, todos nós podemos ser o veículo que transporta esse vírus. Então, às vezes a pessoa a pessoa se expõe, ela não é contagiada, mas ela contagia outras pessoas, né? Ela contagia outras. O vírus, ao ser inalado, né, ao vir pelas vias aéreas respiratórias ou pelos olhos, né? Eu sei, aí a pessoa pode adoecer, Então, o cuidado que a gente tem que ter, às vezes não é por amor a gente, amor próprio, é por amor ao próximo, como diz o Jonas Cas, né? É por amor a gente também, mas é por respeito ao outro. Então as autoridades sanitárias vêm nos alertando, e aí a gente tem que mudar por fora, pelo menos, né? Tem que lavar as mãos, usar álcool, a polícia vem e multa, né? O governo, porque, afinal de contas, a pessoa precisa mudar, né? Precisa apoiar o próximo, ajudar o próximo, precisa respeitar o próximo. Mas tem algumas mudanças que elas só acontecem por dentro, né? Não tem como a pessoa mudar por dentro se ela não decidir que ela vai mudar por dentro, né? Se ela não for tocada. Né? Então, existe a importância do conhecimento. O conhecimento vem e alerta a pessoa. O conhecimento vem e diz para a pessoa, olha, não haja dessa forma, haja daquela forma, as coisas acontecem assim, cuide bem, cuide-se bem. E aí, muitas vezes a pessoa não transforma esse conhecimento em sabedoria, né? Não transforma esse conhecimento em prática. Escuta, mas não assimila, não transforma isso num padrão interno de jeito de existir. E a coisa fica dentro de um espaço que nós poderíamos chamar de livro, de curso adquirido, de palestra assistida, ou de, não sei se chama assim, né?
porque apesar de eu estar fazendo, não sei como chama, lá na graduação a gente chama de diploma, né? Não sei se mestrado, doutorado, né? Do título de mestre, do título de doutor, né? Às vezes fica só ali, né? A vida da pessoa não se transforma, porque para transformar a vida da pessoa precisa se transformar por dentro, né? Por dentro. A transformação não pode ser só por fora, não pode ser só social. Porque se for, vai beneficiar, mas o benefício não será no sentido existencial, não será no sentido de qualidade de vida, de história de vida. Não será algo que realmente será de valor, né? Diz que, olha, uma história que eu ouvi há tanto tempo, talvez vocês me ajudem a lembrar dessa história. Era uma história que diz que estava um homem que ele lia muito, né? E ele lia, e ele atravessava todo dia num barco, né? Lendo aquele monte de livros, e pensando e estudando. E aquele homem remava, né? Aí o intelectual disse pro pescador: por que você rema tanto? Não sei para que serve isso. Olha, vocês rema, para que serve isso? Aí assim ia. E esse homem todo cheio de conhecimento, de intelectualidade, todo dia ele questionava o barqueiro, né? Para que você fica remando? Para que serve tudo isso? Bem, e certa vez aconteceu então do barco afundar. Do barco. E aí o barqueiro, com toda habilidade, né? Com toda habilidade, manejou aqueles remos de uma maneira tal. E o homem ficou muito impressionado, né? Com aquilo e assustado. Mas no outro dia, ele pegou o barco de novo e falou com o barqueiro novamente: para que serve? Para que serve? Aí o barqueiro falou: olha, eu não sei para que servem os seus livros. Mas eu não sei para que serve todos esses conhecimentos, todo o livro, tudo isso que você faz. Eu não sei para que serve. Mas, lembra de ontem? É para isso que serve. São histórias sufis. E essa é uma história que eu li há muito, muito tempo. Mas a gente precisa pensar muito assim, para que serve, né, o conhecimento que eu estou obtendo? Será que ele está a serviço realmente da vida, né? Na hora do perigo, na hora do perigo, na hora da ameaça? Ou será que o conhecimento que nós estamos obtendo serve para o nosso ego, né? Para os títulos? Será que esse conhecimento vai ser útil mesmo? Então é sobre isso a nossa live de hoje. Como lidar com a vida, né? Nesses tempos de pandemia. Eu desejo que você fique até o final e que você compartilhe com muita gente. Senta a mão no coração, que aí o Instagram avisa para muitas pessoas vir para cá, porque eu desejo que essa nossa live de hoje seja tal qual o remo para o barqueiro e também para o intelectual. Seja muito bem-vindo. Avisa no grupo da família, no grupo dos vizinhos, do condomínio. Tem uma live tão legal que a professora está falando agora, a professora Olinda Guedes. Parece que vai ser legal, claro, se você não me conhece. Se você conhece, você sabe que já vai ser de proveito. E nós vamos falar sobre luto, sobre perda,
como lidar nesses tempos de pandemia com essas situações tão próximas de nós, né? E eu quero convidar então a pessoa que me convidou para estar aqui, para falar sobre esse tema hoje. Vamos ver se a Bran já está por aqui. Bran, solicita por favor para você participar, porque eu falei, Bran, você pode me ajudar a, a conduzir essa live de uma forma muito bonita, porque é você que está sugerindo, né? Foi ela que me sugeriu ontem. Ela falou, Linda, que tal você falar sobre. Que tal você falar sobre a. é, que tal você falar sobre essa situação da morte, do luto? Vou falar para ela que precisa. Bran, você precisa conectar comigo no celular, amada. Você pode deixar a live passando no computador e você deixa o volume zero, mas para conectar, para a gente poder fazer a live, precisa ser no celular. Tem um aplicativo bem sofisticado que é possível fazer pelo computador, mas eu não sei. Tá bom, amada? Então me chama. Ai, que ótimo. Meu que coisas que eu mais nessa época de pandemia, é essa realidade, né? Aquele que sabe, ensina para quem não sabe. Só um minutinho, por favor, Bran. Oi, filha, eu estou fazendo uma live agora no meu Instagram. Agora eu não posso falar com você, tá bom, meu amor? Pede para a Jaqueline para vocês assistirem. Tá passando no Instagram da mamãe agora, é uma live bem bonita. Um beijo, até depois. É assim, aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Oi, Bran, tudo bom, amada? Tudo ótimo. Você está com seus cabelos presos? Sim, eu tô. Mas ele é assim, enroladinho. Fica mais jovem de cabelos soltos, né? É. Mais jovial, não sei. Mas eu sou apaixonada por cabelos presos. Talvez por conta das minhas avós, ou talvez porque eu já tenha nascido velha, velha no sentido mais positivo do que é ser velha, ou anciã, ou idosa, não sei. Porque as pessoas falavam comigo pelo meu nome, elas se surpreendiam, claro, quando eu tinha 20, 30 anos, elas falavam, nossa, Olinda, eu pensava que você fosse uma senhora. Aí eu só tinha 30 anos, mas eu chamava Olinda, que é um nome quatrocentão, né? Um nome Pra mim é antigo. a mesma coisa. E, e certa vez, logo no início da minha vida como profissional, como psicóloga, acho que eu deveria ter uns 23 anos, por aí, 22. Aí um senhor era um headhunter, um especialista em carreiras e tal, e ele estava procurando um analista de recursos humanos, e ele me chamou para uma entrevista, e ele estava encantado com o meu currículo, com a quantidade de horas que eu tinha de trabalho e tudo, e encantado com a entrevista, e ele foi conferir a minha data de nascimento, porque ele disse, nossa, é impressionante o currículo que você tem com essa idade que você tem. Ai, se eu pudesse alterar a sua data de nascimento, eu iria indicar você para o meu cliente, porque se eu falar que tem um currículo todo desse, só com essa quantidade de aniversário, tão jovem assim, eles não vão acreditar. Então, não sei se por conta de tudo isso, eu gosto muito de cabelos presos, né? Gosto de coque, gosto desse ar mais magistral, assim. Para mim é um pouco mais, para mim é magistral, né? Claro que eu admiro a jovialidade, a juventude, mas eu acho que a, as senhoras, né? As senhoras de antigamente, né? Não sei se é assim que a gente pode falar, mas dentro desse inconsciente coletivo, desse arquétipo, né? Do que seria uma anciã antigamente, né? Uma anciã, a gente tem essa sensação, né? A senhora de cabelos presos, né? Assim, altiva, né? Linda, né? Bem aprumada, né? Não é bonito, né? É. Gostei de você com os cabelos presos. Obrigada. Então, Bran, e
Achei muito legal ontem quando você me falou acerca do tema, né? Que você propunha que eu abordasse hoje ou em algum dia, em alguma live. E eu considerei muito oportuno para falar sobre isso hoje, porque não sei como é que está aí onde você mora, mas aqui estamos em lockdown, bandeira vermelha, mas com a perspectiva de irmos para a bandeira roxa, que eu não sabia, eu fiquei sabendo disso a semana passada, que é ainda mais rigoroso, né? Parece que daí nem mercados funcionam, nem postos de combustíveis, fecha mesmo, né? Tudo isso para preservar a vida, porque com a vida não se brinca, né? Com a natureza não se brinca, apesar de ter uma canção brasileira que dizia que é importante a gente brincar de viver, né? Mas com a vida não se brinca. Então, gostei muito do tema que você propôs e vou deixar para você usar agora as suas palavras para fazer as perguntas e eu continuar o assunto, né? Conte para nós quem é Abram. Conte para nós quem é Abram, onde você mora, porque diz que aqui no Instagram precisa ser como um ambiente de face to face, né? De amigos, as pessoas se importam que a gente seja bem pessoa, né? Eu, então, me sinto em casa, porque nunca gostei dessa coisa formal de agora a gente grava, agora a gente edita, agora a gente tem que mostrar aquilo que não é, porque acho que a vida é bem real, né? Bem, o meu nome é Brandina, né? Eu tenho o nome da minha avó. E eu moro em Franco, em Presidente Franco, no Paraguai, né? Que é uma cidade que fica assim do lado de Cidade Leste. Só que eu moro na região rural, né? Tipo, não na cidade. E aqui é uma colônia, né? Onde se chama Puerto Península e é rodeada de paraguaios mesmo. Porque nessa região fronteiriça tem muitas colônias só de brasileiro, onde falam assim muito português. E aqui não, aqui é assim só Paraguai. Eu sou a única brasileira que tem aqui, mas não tão brasileira porque o meu pai é paraguaio, né? Eu peço desculpas porque eu me distraí um pouquinho, mas você estava falando que onde você mora tem poucos brasileiros. Que moram mesmo, que tem terras, tem muitos. Mas assim, aqui é mais uma colônia assim de paraguaio mesmo. Vamos dizer assim, mais de paraguaio mesmo. Aqui não tem nenhum brasileiro que mora aqui dentro da colônia. Só o meu marido, eu e o meu filho. O resto são todos paraguaios. Ai, que delícia. Então você fala Guarani? Não. Os meus parentes me cobram muito por isso, mas eu não falo. Até o espanhol foi muito difícil porque eu fui criada no Brasil. Eu não fui criada no Paraguai. Aí eu me casei e depois eu vim para cá. O seu pai falava Guarani? Sim, sim. Até comigo, às vezes, ele falava, mas então eu não entendia e eu só falava sim, sim. Ah, e que bacana. Deve ser muito lindo, né? Eu tenho vontade de aprender. Eu tenho, quem sabe, depois que eu aprender um pouquinho de francês, porque agora estou aprendendo um pouco francês, porque quero cumprimentar o meu mestre, Edgar Morin, que fará 100 anos agora em julho, e quero, pelo menos, agradecê-lo e cumprimentá-lo em francês, não é? Mas depois disso, talvez eu vá aprender um pouquinho de Guarani, porque
Para mim é uma língua forte, tem a ver com os meus antepassados, porque de um lado dos meus antepassados tem guaranis também, né? No meu também. Então, sinto que isso vai fortalecer bastante assim a minha alma, o meu coração. E é uma coisa que eu tenho vontade de aprender, e acho que vai ser por aí mesmo. Eu vou começar a aprender cantando Guarani. Sim. Uhum. E depois talvez eu fale algumas coisas. Porque eu gosto muito de cantar. Gosto de cantar para a Nina, gosto de cantar com as crianças. Então acho que vai ser muito bom. Bran, e como é que está a pandemia por aí? Olha, quando veio, né, a primeira, o ano passado, né, até final desse ano, nenhum conhecido meu, nem no hospital foi. Pegaram tudo, mas tranquilo, sem nenhum problema. Mas dessa vez, sim, está complicado. Por exemplo, claro, tem muitas mortes por causa de muitas coisas, né? Mas aqui nós tivemos um caso de um senhor que faleceu por Covid. Até agora, somente um, né? E que nem o pai da minha amiga, ela tá no oxigênio, né? E alguns conhecidos no Brasil, assim, faleceram. Poxa, eu não tenho visto os noticiários. No Paraguai também está com falta de leitos. Como é que está essa situação hospitalar aí? Sim, sim, sim. Não, em todo o Paraguai, se eu não me engano, tem só 200 leitos de UTI. A situação aqui é muito complicada, porque o governo, assim, é muito complicado mesmo. Porque, vamos dizer assim, na primeira vez você fechou tudo, fez-se, vamos dizer assim, empréstimos o governo fez para investir na saúde, e no final foi praticamente nada para a saúde. Então, a população está muito indignada. Não foi nada, não sabe que. Para você ter uma ideia, foi comprado 4.000 doses de vacina e eles não tinham dinheiro para comprar mais, sabe? Então, assim, a população está assim muito revoltada. Ô, Bran, e não que eu não tenha vontade de me enveredar por esse tema, Ah, porque sim, eu é claro. como mãe, né? E como mãe por via adotiva, eu sou realmente uma militante dos direitos humanos, né? Sou uma apaixonada assim pela vida e pelos direitos humanos, mas hoje, né, eu vou enveredar mais para o rumo das constelações e porque esse é o nosso lugar de fala aqui, não é? Então eu gostaria de perguntar para você como que as constelações, né? Você está fazendo a formação real com a gente, como que tem te ajudado nesse momento? Eu sei que a gente não combinou, a gente nem Sim, combinou que eu ia fazer essa pergunta para você, mas eu acho que é uma pergunta importante para você responder e depois você já devolver como uma pergunta para mim acerca de alguma coisa, né, do tema que a gente combinou, da pandemia, do luto. sim. Bem, as constelações têm me ajudado na Bran, eu questão preciso assim. abrir a porta para a cachorrinha entrar. Eu acho que Sim, tem, sim, tem pode ficar sempre à gente querendo vontade. chegar. Pode falar, querida. Bem, tem assim. É tudo perto aqui, daí eu fico escutando. É, eu me esqueci a tua pergunta. Como que as Completamente. constelações, as coisas da formação real em constelações têm te Ah, ajudado, né? sim. Bem, tem me ajudado da seguinte forma, Linda. Antes, hoje, agora, é assim difícil, às vezes, eu me manter presente. Mas antes era muito mais difícil. Muito mais difícil, era muito mais sofrimento. Agora eu consigo me manter mais lúcida do que antes. Não quanto eu queria, mas me manter mais lúcida. E, por exemplo, que nem eu estava te comentando ontem, né, que morreram 5 familiares, né, meus só o ano passado, em menos de 5 meses, né. Nenhum de Covid, né, foi câncer, acidente e AVC.
E assim, eu me lembro, com a primeira pergunta eu vou falar a seguinte coisa. O meu irmão foi o que eu mais sofri, o que eu mais sofri de todos. E eu fazia assim constelação na água para ele, né? E o meu irmão, assim, todos os dias, ele ficou 8 dias na UTI, todos os dias ele sempre estava, a morte e a vida estava sempre junto dele. No último dia, quando o médico falou assim, nós vamos fazer os testes, né? Porque o problema dele foi o cérebro. Foi um E acidente, hoje né? foi um acidente. E então, aí nós vamos ver se tem ainda, né, algum restígio, vamos dizer assim, de funcionamento do cérebro ou não. E nesse dia, quando eu fiz, ele estava, né, quando eu iniciei, junto com a vida e com a morte, e ele simplesmente se foi. Como que se a vida e a morte fosse só nossa, pertencente, tipo, a nós outros, seres humanos. Uhum. E a ele não. Tipo, a ele assim já não pertencia a isso, sabe? Uhum. Então, eu queria saber assim, o que seria, na visão sistêmica, a morte? Uau, uau, estou arrepiada. É, é algo que eu venho estudando há muito tempo, desde antes das constelações. É, assim como, assim como o nascimento é uma etapa da vida, o morrer também é uma etapa da vida, da existência. Eu tenho uma professora, uma mestra de parteria, na Olivia Ver. Ela diz que lá no México, eles chamam de nascer, quando nasce, e de desnascer, quando morre. Achei essa coisa tão bonita, porque nascer é quando eu tomo esse corpo físico e eu passo a habitar nesse corpo físico, nesta casa, né? E desnascer é quando eu me despeço desta casa, né? E volto para uma dimensão abstrata, sutil da energia. Então, nascer é fazer com que a nossa alma ganhe uma morada no corpo físico, né? E morrer é se despedir desse corpo físico, né? Se despedir dessa morada. Tem um amigo também, o Chico Machado, que é um padre redentorista que mora lá no Araguaia. O Chico, ele chama de fazer a Páscoa, né? Fazer a passagem. Ele chama a morte de passagem, de Páscoa. Penso que a constelação, ela propõe que a gente possa, que a gente se reconcilie com essa etapa do existir. Né? E como é que a gente se reconcilia com essa etapa do existir? Não deixando o amor para depois, curando vínculos de amor interrompido, nos pacificando com a vida, com a existência, vivendo, conforme você bem disse, dentro desse estado de presença. Né? Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Né? Assim, como se o morrer fosse uma entidade, como se morrer fosse um substantivo, né? Ai, a morte, parece que é uma coisa. Mas por que existe tanto medo? Porque nós, enquanto humanos, vivemos de forma muito inconsciente. Né? Muito inconsciente, de modo muito impensado. Geralmente nós vivemos o nosso cotidiano, a nossa vida, esperando, né? Ah, quando eu casar eu serei feliz. Quando meus filhos se formarem, aí eu serei feliz. Ou quando os meus filhos
enfim, nascerem, aí vamos fazer tal viagem, ou quando eu comprar a minha casa, aí eu vou fazer uma cozinha legal, mas de repente a gente vai deixando as coisas muito para depois, né? Para depois, ou a gente vive muito dentro de uma sensação de que nós somos eternos, e creio que somos, né? A abordagem sistêmica, ela mostra isso para nós o tempo todo. Hellinger, num livro dele que chama Simetria Oculta do Amor, ele diz: uma folha pode cair de uma árvore e ela deixará de ser folha, mas a árvore não deixará de ser árvore. Uma árvore pode cair, mas a floresta não deixará de ser floresta. Então, nós somos eternos, né? Esse senso de eternidade, ele é fundamental que a gente tenha essa consciência. Nós somos eternos. E Deus é generoso, né? Ele vai dando muitas chances para nós. Chances, 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 né? Porque Deus é a generosidade, né? A existência é a generosidade. Contudo, existe também a impermanência, né? Ao mesmo tempo que existe a generosidade, onde existe a caridade, né? A benevolência do coração de Deus, da natureza, nós sabemos também que existe a lei da causa e efeito, né? Das consequências dos nossos atos, né? Da impermanência, né? Porque o tempo passa muito rápido. Ao mesmo tempo que a vida é eterna, né? O tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem, né? Que eu saí com a Nina dos braços da maternidade. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a Nina pesava menos de 2 quilos. A Nina já tem 16 quilos. Olha quanta coisa que aconteceu nesses 5 anos. 16 quilos se fizeram matéria. Olha que coisa linda, né? Então, assim, passa muito rápido, né? Ao mesmo tempo que somos eternos, né? Passa muito rápido. Então, essa consciência de eternidade, de efemeridade, precisa estar muito presente em nós, né? A consciência, a consciência da responsabilidade, né? Aquilo que eu faço importa. Não, não importa para mim. Eu não tô nem aí. Eu não importo. Eu não tenho medo. Eu não. Mas espera. Mas como diz o Jonas, né? O Jonas ele fala isso muito. Se não é por amor próprio, tem que ser por amor aos outros, né? Eu costumo falar isso muito nas palestras de pedagogia sistêmica para os pais, né? Porque às vezes os pais falam assim: "Ah, não, né? Ah, não, não importa, deixa, a gente faz tudo pelos filhos". Aí eu falo: "É verdade, é? Então tá. Então cuide bem de você. Se você realmente faz tudo pelos filhos, cuide bem de você". Por quê? Porque imagine o que é para um filho ter alegria, né? Ter o orgulho, a alegria de como eu, que tenho meu pai com 80 anos. Pensou que alegria que é, né? O coração de um filho. E que tristeza é para o coração de um filho tão jovem, tão criança, né? Porque às vezes os adultos, por falta de amor próprio, se expõem, né? Se expõem, não vive com prudência, né? Com sabedoria. E aí a vida, ela é frágil no corpo físico, né? A vida, ela é frágil. A vida é muito frágil, né? Muito frágil. A gente, assim, é só dar um Google, né? Ou escutar a história dos nossos antepassados, né? Esses tempos meu pai estava falando de um conhecido dele, quando ele era jovem. O moço saiu de bicicleta. Quando foi parar com a bicicleta, assim, ele derrapou o pé. Caiu, fratura craniana. Não precisou, né? Como infelizmente aconteceu com seu irmão, um acidente de trânsito. Não, foi um acidente de trânsito também, coitadinho, mas olha que coisa. Então, a vida é muito frágil, né? Com a vida não se brinca, né? Então, esse cuidar da gente, né? Para alegrar o coração do outro também, né? Essa responsabilidade que a gente precisa ter de saber que a vida é um sopro, né? Mas que nós somos eternos, né? A gente, né? Eu e você, a gente se fala bastante, assim,
não tanto quanto eu gostaria, às vezes eu não consigo responder assim com tudo aquilo que eu gostaria de dialogar, mas, né, a gente fica contando as histórias dos nossos antepassados, né? Ou seja, a impermanência, ela existe, mas ao mesmo tempo nós somos eternos, né? Mesmo para aqueles que não creem numa vida depois da morte, mas olha aí a vida social, né? A vida social, ela continua depois, né? Porque eu fico vivo contando histórias da minha mãe, histórias da minha avó, história da minha bisa, histórias da minha trisa, que eu nem conheci, estão vivas, então aquilo que a gente faz fica para sempre, né? Pode ser que o corpo da gente não fique para sempre, né? Ele volte a ser poeira, a ser estrela, a ser terra, né? A ser matéria orgânica, como sempre foi. Contudo, a vida, ela permanece, né? Ela permanece no coração de quem a gente ama, aquilo que a gente faz permanece no coração das pessoas com quem a gente se relacionou, né? Mesmo que a gente não tenha amado. Então, a visão sistêmica acerca do viver e do morrer, ela é muito bonita, né? Porque ela nos coloca num estado de vida, né? Mesmo que seja diante da morte, né? Porque é triste morrer? É, né? É triste, eu acho que é sempre triste morrer. Eu gosto de pensar que um dia, eu gosto de pensar, Bran, assim, do ponto de vista talvez mais científico, né? Que um dia a gente vai conseguir vencer a morte, sabe? Da mesma forma que hoje, com o desenvolvimento da ciência, a gente já conseguiu, né, válvulas que fazem o coração funcionar, né? Transplantes que faz a pessoa voltar a enxergar, ou, né, um fígado, um rim, enfim, e o organismo voltar a funcionar, né, as válvulas, né, artificiais, por exemplo, a Nina, né, tem hidrocefalia, e graças a isso ela está viva. Então, eu tenho uma esperança, assim, no meu coração, de que a ciência ainda vai desenvolver de forma que a gente vai ter bastante autonomia, sabe? Em relação ao corpo físico, assim, do tipo, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de viver. E digamos que eu chego e tenho 95 anos, né? E aí o meu joelhinho não está funcionando muito bem mais. Aí a ciência vai lá e põe uma memóriazinha lá no meu joelho e ele se refaz e fica um joelho legal para continuar correndo, andando, inclusive pedalando, né? De bicicleta. Então, eu tenho a impressão, assim, que não só do ponto de vista religioso, né? Porque do ponto de vista religioso eu acredito que a gente vence a morte, né? Do ponto de vista, assim, mais filosófico, mas do ponto de vista orgânico e biológico, eu acredito nisso. Talvez vai demorar uns 500 anos, 1000 anos, não sei quanto, mas eu acredito que a ciência vai chegar lá, sabe? Então é bonito, assim, a gente pensar que viver é uma escolha, né? Já é uma escolha, viver já é uma escolha, né? À medida que a gente se alimenta de forma saudável, né? Que a gente tem bons pensamentos, que a gente respeita as pessoas, que a gente se respeita também. Através desses movimentos, dessas atitudes, nós estamos dizendo sim para a vida, né? Tudo aquilo que é contrário disso nos leva para a morte, né? Nos leva para a morte. A gente sabe, né? Eu quero dizer, eu e nós cidadãos comuns, assim, que as doenças virais, elas são muito mais perigosas quando a pessoa está infeliz. Quando a pessoa, às vezes, está vivendo normal, enfim, está razoável, a doença viral chega e dá uma dorzinha no corpo, uma chateação, alguma coisa. Mas as doenças virais, elas são extremamente perigosas se a pessoa não está feliz. E aqui a gente não pode falar de uma felicidade básica, né? Ah, é feliz porque é feliz e está, né? Happy hour, sextou, fez churrasco e, né? Enfim, tocou a vida conforme achou que era conveniente. Não, a gente está falando de uma felicidade de verdade, né? Um estado de consciência, né? Assim, o sentir-se respeitado, o sentir que respeita,
né? O elaborar cura, o elaborar as memórias traumáticas, né? Enfim, ter uma vida bacana, ter uma vida legal, né? Nem sempre a gente está alegre, né? Alegria é uma resposta comportamental. Agora, a felicidade, ela é um estado de consciência, né? Que tem muito a ver com essa sensação de integridade, de congruência. Eu estou vivendo do jeito que eu mereço viver. Eu estou proporcionando para mim uma vida de verdade, uma vida que, se eu olhar para essa vida daqui 90 anos, eu vou falar, valeu, ótimo. Eu estou, né, eu estou realizando a minha obra. Então, é por aí que a gente precisa pensar nessas épocas difíceis, né? Quantas pessoas, esses dias eu estava vendo a entrevista de um médico, e ele falando, né, que as pessoas quando vão para a UTI, para serem entubadas, porque com um ano de pandemia, muitas pessoas já não estão mais achando que é só uma gripinha, né? Muitas pessoas já estão sabendo da gravidade da situação, né? Claro, claro que a gente não perde a fé em Deus. Claro que a gente sabe que, graças à UTI, ao suporte de ventilação e todas aquelas intervenções, muitas pessoas se recuperam, conseguem se livrar da morte, claro. Mas muitas não, muitas não, muitas não, muitas não. A gente sabe que UTI é perigoso. Quando uma pessoa vai para a UTI, ela está numa situação de risco gravíssimo. Senão não ia para a UTI. Então, as pessoas já estão falando, né? Elas já estão falando para os médicos, para os enfermeiros. Fala para o meu filho que eu o amo. Fico até emocionada. Fala para o meu filho que eu o amo. Fala para o meu filho que eu quero bem. Fala para o meu pai que eu estou pedindo perdão. Fala para minha esposa que eu sinto muito, que eu a amo e que eu quero voltar e fazer tudo diferente. Então, tem uma coisa, Bran, que eu gostaria assim de dizer, né? Nós não podemos viver a síndrome do amor tardio, que é uma coisa que eu falo já há quase 10 anos. O que é síndrome do amor tardio? É isso, entendeu? Quer dizer, é pior que isso. É a pessoa se lembrar de uma coisa depois que não dá mais tempo. Pensou que coisa triste, né? Coisa triste a pessoa olha e fala, nossa, eu queria tanto ter amado, eu queria tanto ter dado um abraço, eu queria tanto ter viajado, eu queria tanto, meu Deus, aquela pessoa gostava tanto de bordar, por que eu não deixei ela bordar? Então, assim, arrependei-vos enquanto é tempo, sabe? Acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida, e que eu faço já há vários anos. Toda noite, quando eu vou dormir, eu penso, o que eu me arrependo de ter feito hoje? Quando eu acordo, é a minha prece. O que eu quero fazer de diferente hoje? Então, não tem a ver comigo e com o outro individualmente, mas tem a ver com o meu compromisso de eternidade de vida. Porque a morte como evento da vida é uma realidade. Tem gente que fala, eu não gostei de pensar nisso. Não precisa gostar mesmo, mas desculpa, precisa pensar. Não precisa pensar. É uma realidade. Todos nós passaremos. E eles também passarão. E os outros passarem. E tudo bem. Como dizia o poeta, todos nós passaremos. Mas que duro é. Eu acho que é muito difícil, sabe? Para a humanidade, do jeito que a humanidade vive, do jeito que a humanidade vive, do jeito que eu vejo a humanidade viver, deve ser muito. Eu acho que a humanidade está vivendo um outro tipo de caos, além do aparente. No aparente do aparente é a Covid. Mas além do aparente é assim, quem que a gente fez com a vida até agora? Então a gente evoluiu nas condições materiais, muito diferente do tempo da febre da gripe espanhola. Nós evoluímos muito, né? Hoje a gente tem condição, meu Deus, olha que delícia, né? Você aí no Paraguai, eu aqui no Brasil, a gente está se falando, a gente está se conectando, a gente pode declarar o nosso amor, né? Olha que lindo, né? A gente pode se ajudar, né? Posso mandar uma cesta básica para alguém, essa pessoa pode fazer uma conta num banco virtual e ela pode ter os alimentos entregues na casa. Quer dizer, quanta coisa linda, né? Que a gente pode ter, né? Quanta coisa linda. Contudo, nós não aprendemos
nós desaprendemos a amar. Nós desaprendemos a estar com as pessoas. Né? Tanto é que a gente vê que as pessoas ficam desesperadas por estar em casa. Você já pensou coisa triste? A pessoa fica desesperada por estar em casa, angustiada porque ela não suporta ficar em casa, porque ela tem que sair, porque ela tem que caminhar. A gente precisa fazer alguma coisa mesmo em função da saúde coletiva, sabe? Eu não tenho dúvida disso. A gente precisa devolver as pessoas para elas mesmas. A humanidade foi crescendo em recursos materiais, em dinheiro, em riqueza material, mas não cresceu em riqueza e inteligência emocional. Né? A gente coloca, as nossas crianças nascem e a gente, graças a Deus, tem os direitos humanos, tem Estatuto de Criança e Adolescente e tudo mais, e ninguém, né, como se diz, vai espancar filho e ficar assim impune. Né? Enfim, tem toda uma legislação, graças a Deus, diferente da época dos nossos avós e bisavós. Contudo, o que a gente observa? A gente observa que mudou a forma. Então, hoje a gente pega as nossas crianças, bebezinhos, e a gente coloca numa sala com mais 12 crianças, para 2 pessoas cuidar. E a gente acha que não é demais. Deixa fechado numa sala. E essa mãe, ela vai trabalhar, ou não sei para onde que ela vai, mas a gente acha que é normal fazer isso. Então, mudou a forma de tortura. As pessoas vão ficando indiferentes ao amor. Fala, não, linda, mas você acha que isso faz mal para a criança? Toda criança acostuma. O bebê chora no começo, mas depois ele acostuma. Arre! Quem que não acostuma? Eu falo, mas antigamente a gente dizia, né? Hoje a gente não fala isso, porque não é muito notório, assim, uma expressão muito elegante. Mas lá na roça, eu falo assim, a pessoa acostuma até com injeção na testa. Imagina uma coisa, assim, tipo, a pessoa acostuma com qualquer coisa. Imagina um bebê, se ele não vai acostumar, claro que não vai acostumar, ele não tem outra chance, a não ser se acostumar. Então, nós fomos fazendo uma humanidade doente, uma humanidade muito, uma humanidade muito, cujos corpos são muito frágeis por falta de afeto. O sistema imunológico das pessoas já está frágil, fragilizado, por falta de felicidade. Porque felicidade se faz de pequenas coisas. Felicidade não se faz com ganhar a Copa do Mundo. Felicidade não se faz porque fala inglês com 7 anos, porque tem 30 diplomas com 25 anos e já tem $500 mil com 30. Ou com 18, não sei, os youtubers da vida aí, com 23 anos. Isso não é felicidade, isso é circunstância. Agora, felicidade se faz com afeto. Felicidade se faz com cooperação. Felicidade se faz com generosidade, com caridade, com empatia, sabe? É o meu irmão. Dói nele, dói em mim. Nós fomos construindo muros, 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 muros. Para a gente se proteger dos outros. Mas cadê os outros? Cadê os outros? A gente precisa usar máscara para proteger do vírus. Daí o vírus entra no organismo da gente e a gente também não está fortalecido, porque a gente não está em paz, porque a gente não está feliz. Então, é muito triste isso que nós estamos vivendo agora, porque não é só um processo de morte de um ente querido, mas é um processo de desnudar-se. A gente tem que olhar para a gente e falar, escuta, mas eu estou amando do jeito que eu deveria? Eu estou vivendo, eu estou convivendo do jeito que eu deveria? A gente precisa voltar a ter verdadeiras amizades, né? Verdadeiros amores, né? A ser de verdade, a ser real. Parar com essa coisa líquida, né? Você fala oi com a pessoa hoje, começa a namorar no Tinder, também separa daqui a pouco, porque já tem uma fila que a fila anda. Gente, a vida não é assim. A vida ela é feita de fatos. E fatos são perenes. São perenes. Nossa, não deixei nem você fazer uma segunda pergunta. Porque é um assunto que eu fico tão empolgada. Eu Não, fico tão mas empolgada de falar sobre a vida, Bran, sabe? De falar sobre uma vida significativa, sobre uma vida de verdade, sabe? sabe, Mas eu também posso falar acerca de que eu tenho tristeza quando as pessoas morrem, porque eu não gosto que as pessoas morram. Não, não acho legal isso. sabe, Olinda, realmente foi isso que aconteceu com nós.
quando meu irmão ficou assim 8 dias na UTI, foi que a gente se deu conta, sabe, de que existe uma família. Porque a minha família, assim, sempre foi, assim, cada um por si, Deus por todos, né? E esse meu irmão, ele é meu irmão por parte do meu padrasto, né? E o meu irmão era uma pessoa, assim, muito, muito boa, sabe? E quando você fala, assim, sobre laços, a mãe dele, assim, estava num casamento, assim, que era muito agressivo, né? E ele queria tirar a mãe dele disso. Então acabou que a mãe acabou ficando com o marido, né? E ficou 6 meses sem ver ele. E assim, eu me lembro que tem uma história que, né, um amigo dele, depois do falecimento dele, contou assim pra gente. Que diz que o dia que ele comprou a moto, que ele tanto queria, sabe? O sonho dele era ter aquela moto. E ele morreu, né, com aquela moto. Era poder levar pra mãe dele, sabe? Pra ela ver. Porque ele estava muito feliz e era o dia do aniversário dele. Então ele chorava muito porque ele não tinha mãe naquele momento. E um mês depois ele morreu, né? Então, assim, foi muito difícil tudo para nós, né? E Bem, e é tão importante, sabe, Bran, nessa época que nós estamos vivendo agora, né, cujo índice de mortalidade aumentou muito, nós precisamos lembrar de que a gente precisa falar sobre aquilo que nos acontece. Então, é importante que as pessoas não reprimam, sabe, a sua dor, as suas lágrimas, o seu luto, porque é importante que a gente sinta, né? É muito importante. E principalmente as mortes precoces, né? Porque quando uma pessoa está idosa, enfim, vai adoecendo, existe toda uma forma, né? Do tempo cronológico, do tempo do relógio, que as pessoas conseguem ir elaborando, né? Ir se despedindo, né? E fazendo todo um tempo de, assim, o tempo externo, o tempo do relógio, ajuda a pessoa a, a a superar, né? como que é? A, a elaborar melhor, né, esse processo. Contudo, eu queria falar assim uma coisa, sabe? Que nós precisamos saber que, assim como a gente não esquece o nascimento dos nossos entes queridos, fulano nasceu, né? A gente continua lembrando para sempre que essa pessoa nasceu, né? A gente acomoda isso no coração da gente de uma forma tão bonita, né? Essa pessoa vai crescendo, a gente olha essa criança e fala, já tem 5 anos, já tem 5 anos, né? Lindo que é. A, a, a morte, o desnascer, também precisa ser acomodado no coração da gente com carinho, sabe? E esse carinho, ele demanda uma saudade, ele demanda uma melancolia, ele às vezes ele vai ser expresso às vezes por algumas lágrimas. Oh, que saudade, que bom se essa pessoa pudesse estar aqui comigo agora, nesse momento, olhando esse quintal, caminhando comigo, ou nesse casamento, nessa formatura, nessa alegria, enfim, que bom. Poxa, que saudade, né? Saudade do colo da minha mãe. Às vezes eu falo, poxa, eu aqui com os meus filhos, né? Aí o que eu faço, né? Essa dor, essa ferida, é assim, elas são, elas se transformam, elas devem se transformar em pérolas. Mas é importante a gente saber e a gente ter uma atitude de reverência e não uma atitude capitalista predatória de que simplesmente a gente vai, sabe, a fila anda, deixa para lá, toca a vida para frente, morreu, morreu, sabe? Não, não morreu, não morreu não, sabe? Não. É triste isso, né? Morreu, morreu. Não, não morreu. Existiu essa pessoa, né? A gente acomoda ela no coração da gente, né?
a gente dá um lugar, né, na mesa, né? Eu converso com a minha mãe, né? Minha mãe é falecida e já fez a sua Páscoa. Eu converso com ela, eu conto para ela das crianças, eu conto das minhas coisas, sabe? Conto dela para as minhas crianças. Então, a gente precisa, neste momento, acima de tudo, encarar a impermanência da vida e a eternidade dos nossos atos, né? Não deixar para amanhã o amor que a gente deve declarar hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou muito grata à vida, a Deus, sabe, Bran? Muito, porque à medida que eu tenho feito aniversários, Deus tem me dado esse discernimento, sabe? De transformar as coisas que eu conheço em atitude, né? De transformar as coisas que eu conheço em prática. Não sou perfeita, claro que não, mas cada vez mais, né? Nunca ir dormir com raiva dos meus filhos, com raiva de ninguém, sabe? Sempre dizer um bom dia, dizer uma boa tarde, eu te amo, sabe? Manter o amor em dia, sabe? Acho essa coisa tão bacana. Claro que tem coisas que a gente vai ter que esperar o aniversário, que a gente vai esperar o Natal, a Páscoa, mas, assim, que bom a gente tem uma única certeza, que nós seremos interrompidos. A vida é um sopro, mas a gente precisa viver o presente de forma plena, né? A gente precisa ter a esperança, a gente precisa viver o presente agora, né? O que é viver o presente agora, o futuro agora? Sabe, eu não sei, né? Eu peço a Deus e desejo, claro, e faço por onde, né? Quero estar viva, vendo meus netos crescerem, meus bisnetos, enfim. Então eu desejo viver muitos anos. Mas a gente está fazendo planos, né? A gente está fazendo planos para quando as crianças fizerem 18 anos, né? A gente vai para o Maranhão, que a gente, quando passar a pandemia, a gente vai tirar o passaporte. E agora, nesse momento, a gente já está aprendendo inglês. Que a gente quer visitar o meu irmão, o tio deles, nos Estados Unidos. Olha que delícia. Então, é assim, não é só a cabeça no futuro, mas é um agir no agora. E é um agir cheio de esperança, né, de sonhos, mas é um sonho cheio de presença, cheio de agora, cheio de alegria agora. Tipo, e se não acontecer? Se não aconteceu, a gente viveu tão pleno agora que tudo bem que não aconteceu. Que pena que não aconteceu, mas a gente não vai ficar arrependido porque não aconteceu. Né? A gente vai ficar grato porque a gente viveu dentro de um estado de presença, com consciência. Né? Com consciência. Bem, eu queria também. Ai, meu Deus, não estou olhando nem os comentários das pessoas, mas será que está sendo de proveito para as pessoas, né? Vamos ver se as pessoas escrevem aqui nos comentários, né, Bran? Porque eu me empolgo tanto. Eu também queria perguntar assim, como a gente pode lidar assim com essa situação, sabe, de as pessoas às vezes elas ou entes queridos ou amigos e assim, os familiares estão lá, às vezes internados, às vezes em casa, né? Às vezes assim em estado já que, vamos dizer assim, o médico já diz não, agora não tem mais nada, né? Então ou esse familiar vai para casa, né, para morrer, ou ele morre em um hospital, né? Então, o que a gente pode fazer para lidar com essa situação de uma forma mais assim, sabe, que toda a família possa, nesse momento, sabe, estar mais consciente, saber levar esse momento de uma forma boa, tanto para quem está indo, quanto para quem está ali naquela situação, né? Quanto para quem fica. Nossa. Nossa. O que eu vou falar é uma teoria, mas eu desejo que mais e mais pessoas comecem a praticar. Nós aqui em casa temos nos empenhado muito para praticar isso.
o carinho, a ternura, é sempre o humor, o amor, né? A alegria. São estados vibracionais muito positivos, muito próprios para a gente tocar a vida. Agora, no curso do Master, eu vou da formação Master, que eu acho que você ainda não está matriculada, né? Não, eu só quero entrar em setembro. Na formação Master, eu vou ensinar sobre algumas cerimônias de luto. E então, uma das coisas importantes que cada um precisa fazer dentro da família Você não me fez essa pergunta, mas eu tenho uma vontade de falar sobre isso. Vou falar, tá? Assim, ó. Então, digamos que a pessoa esteja doente no hospital. Isso é constelação épica, tá? Tá doente, hospitalizada, tá, como se diz, desenganada. O que a família precisa fazer? O que a família poderia fazer? O que os amigos poderiam fazer? Né? Todos do clã, diretamente envolvidos, né, por vínculos de afeto com aquela pessoa. Chamá-la de volta. Chamá-la de volta. Chamá-la. Chamar mesmo. Chamar. Chamar como as crianças fazem. Assim, volta, fulano, volta para a vida, volta para casa, volta para cá. A gente vai viver diferente agora. A gente vai dar as risadas que a gente não deu, os banhos que a gente não tomou, o amor que a gente não fez, os beijos que a gente ainda não entregou. A gente vai passear de carro, sabe? Tem um filme que chama Antes de Partir. Eu amo o mundo das artes, eu sou apaixonada. Eu falava muito com a minha professora de metodologia, né, de pesquisa, de ensino e pesquisa agora do mestrado, que a arte salva a vida, né? Então tem esse filme que chama Antes de Partir, que ele faz uma lista das coisas que ele faria antes de partir. Mas ele estava desenganado já, estava no hospital nas últimas. Ele e o amigo dele. Sim, já assisti. E aí eles não morrem. Quer dizer, claro, morre. Morre, algum dia a gente parte, mas a vida ainda pode durar muito mais para frente, quando pode durar. E o que nos faz viver é o arrependimento das coisas que a gente não fez. E o desejo sincero da gente poder viver, para a gente poder realizar isso. Mas não o desejo presunçoso. Ah, eu quero porque eu mereço. É quase como uma espécie de conversão. Eu quero voltar para casa, me perdoa, me deixa viver, porque, sabe, aí a pessoa volta renovada, como o Pentecostes. Então, todo o sistema da pessoa pode fazer isso junto com ela, entendeu? Junto. Mas é junto, assim, de verdade, entendeu? Volta para casa. A minha mãe, a minha e de meus irmãos, nós fizemos muito isso para ela. E os médicos falam, ela foi um milagre, porque a minha mãe estava muito depressiva e ela teve uma septicemia e ficou 2 anos viva depois dessa crise. Ela ficou quase 70 e poucos dias hospitalizada, muitos desses dias numa UTI. E depois a gente teve que fazer um home care com tudo para ela em casa, mas ela viveu mais 2 anos e conseguiu sorrir, e conseguiu ainda viver dias muito felizes. Então, uma das coisas que as pessoas podem fazer desde agora, não precisa esperar alguém ficar hospitalizado na família, né? Vamos fazer isso, né? Nós todos aqui, ó, vamos fazer um movimento de colocar no papel coisas que eu quero viver antes de partir. E começar a viver agora. Não é de quando passar a pandemia, não. É desde agora. Ah, quando passar a pandemia, a gente vai poder ir até a Polícia Federal e tirar o nosso passaporte e o visto americano. Mas isso, ótimo. Antes de partir, a gente quer fazer isso sim. Então, o que a gente vai fazer isso já? A gente vai aprender inglês, desde já. Porque a gente quer ir lá, conversar com as pessoas, conversar com os primos, conversar com a tia que fala inglês, pronto. Assim. Então,
desde agora, coisas que eu quero fazer antes de partir. E não esperar passar a pandemia para realizar. Deixa eu começar a realizar agora. Eu posso tomar um chá virtual com uma amiga, com um amigo. Posso, né? Tem um monte de formas da gente começar a viver agora, mesmo tendo a pandemia. Então, agora. Se tem uma pessoa da família que está hospitalizada, não importa por que seja, que está numa condição difícil, chama essa pessoa de volta para casa. Volta, fulano, volta para a gente viver uma vida boa, uma vida feliz e deixa passar imagens internas de felicidade, de jantando junto, almoçando junto, tomando banho, passeando, né? Sabe essas coisas maravilhosas? Porque é só o amor traz de volta, Bran. Só o amor traz de volta, entendeu? Só o amor traz de volta. Só o amor. E como é que o amor traz de volta? O amor não é uma teoria. O amor é uma atitude. Como é que é essa atitude do amor trazer de volta nessas circunstâncias? É isso, entendeu? É isso. A Nina é um milagre. Os médicos diziam a Nina, muito difícil. Os médicos lá de Palmeira dos Índios diziam, a gente tem medo, porque o amor da senhora é tão grande, tão grande. A gente tem medo. A gente realmente tem medo. Porque a Nina é um bebê muito frágil. É um bebê que muito, muito frágil. Mas o tempo todo, qual que era a minha atitude? Filha, que bom que você veio. Que delícia, que coisa maravilhosa. Que bom que você veio, minha filha, que bom. E eu ficava imaginando, né? A Nina pulando, correndo, saracoteando, caminhando, brincando pelo quintal, né? Eu sempre gostei de pé na terra. A Nina adora andar descalça. O amor traz de volta. O amor traz de volta. O amor do Cristo não fez ressuscitar Lázaro? O amor. O amor traz de volta. Bom, mas aí a pessoa... Desculpa, filho. Ainda não, filho. Quando eu terminar a live, eu aviso. Tá? Então, aí tudo bem. Olinda, não. Tudo bem, você está dando essas dicas tudo aí, mas tem bastante gente morrendo. Como é que a gente faz? Não sei, tem gente, né? Em alguma circunstância a pessoa não pode nem se despedir, porque não tem as condições sanitárias lá suficiente ou financeira, nem se despede, né? Mas como é que vai fazer? Não sei, senta em casa, faz uma missa, um culto, uma oração, um cântico, né? Nós fizemos aqui, quando o genitor das crianças faleceu, a gente se reuniu na sala, a gente tocou uma canção de violino, né? Com violino, com o nosso professor, fez uma oração, né? Pediu a Deus que desse o descanso para ele, né? Que o Espírito Santo também nos consolasse, porque foi uma morte, enfim, uma vida interrompida, ele tão jovem. Então, a gente precisa se dar o direito de sentir saudade, de sentir o susto, de sentir a decepção, né? A gente tem que se dar o direito. Não fica tomando calmante, não. Não fica se desesperando, assim, no sentido de isso nunca vai passar. Vai passar. Pode. Claro que parece que não passa, mas vai passar, porque passa. Né? Então, ter essa sabedoria no coração, assim, sabe? E, principalmente, Bran, eu volto a falar, nós precisamos uns dos outros. Grupo de apoio, comunidade, a família, não sei. Hoje as pessoas, né, às vezes confiam mais nos estranhos do que na própria pessoa que está ali ao lado dela, mas, enfim, que a gente possa voltar a ter, né, os grupos de apoio, né, as redes de apoio, a família da gente, ou os amigos da gente, ou os colegas da gente, como a gente pretende ser, né, como a gente age aqui na Escola Real, né. Vamos andar de braços dados, vamos ajudar uns aos outros, vamos nos apoiar, vamos nos importar com a dor do outro. Mas quando o outro está sentindo dor, é importante ele também saber que a dor dele não é maior que a dor de todo mundo, não. Porque a vida não é fácil para ninguém. Sabe, tem gente, Bran, que fica querendo fazer, acha que agora eu estou sofrendo, então, sabe, essa minha verruga aqui, sabe, porque é um melanoma, agora, sabe, vocês têm que me carregar como é que chama aquele negócio, rickshaw, que carrega lá na Índia. Não, não tem nada disso, sabe, a minha dor pode ser muito grande agora, Jesus misericordioso, mas a vida não é fácil para ninguém, peraí, deixa eu não roubar a cena, deixa eu ajudar as pessoas a me ajudarem. Você está querendo me entregar um copo de água? Eu aceito, porque eu realmente estou sofrendo, mas eu aceito que você me ajude, eu quero que você me ajude. Sabe, essa coisa da empatia e, ao mesmo tempo, de se permitir ser ajudado.
Não precisa roubar a cena. A pandemia está difícil para todo mundo. Para todo mundo. A pessoa não precisa se cair na sala, desmaiar porque o fulano morreu. Para com isso. Para. Age como adulto. Sabe? Sabe, Brana? Desculpa dar essa dura assim, mas eu preciso falar. Sabe? A vida não está fácil para ninguém. Olha os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os profissionais da área da saúde. E estão trabalhando. Então a gente tem que se, sabe, a gente tem que saber, a vida não está fácil para ninguém. Vamos nos dar as mãos? Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar. Ninguém vai roubar a cena. A vida não está mais difícil para ninguém. A vida está difícil para todo mundo. Sabe? Essa coisa bonita, assim, do altruísmo, da empatia, da solidariedade, né, da compaixão. Sabe? Super. Acho que a gente está vivendo um momento precioso, assim, do ponto de vista evolutivo. Muito precioso. Muito, muito. Por que a gente não se une? Por que a gente deixa na mão dos governos o nosso dinheiro? Porque se a gente se unir, a gente compra a vacina para resolver rapidinho. Eu dou um pouquinho, você dá outro pouquinho, outro dá outro pouquinho, outro dá outro pouquinho. Mas por que a gente deixa na mão dos governos a saúde do povo? A gente fez isso, então agora a gente tem que pressionar. Mas é porque não, sabe? A gente está num lugar de... É assim, diz que existe a palavra crise, ela carrega dentro do seu significado o sentido também de oportunidade. A gente está vivendo uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade em todos os âmbitos da vida. Todos, todos. Da ciência, da tecnologia, da amorosidade, da compaixão, da empatia, de tudo. Tudo, tudo, tudo. Lindo, né? Gratidão, minha querida. Será que foi de proveito para as pessoas? Mais de uma hora. A gente podia voltar a falar outro dia. Gostei muito de você como entrevistadora. Você me deixa falar à vontade. Eu posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. É, eu queria saber assim, quando existe assim mortes muito, muito traumáticas, assim, muito difíceis na família, como, por exemplo, assim, entre familiares mesmo, sabe, se matarem. Vamos dizer assim, o que se pode fazer enquanto a isso, sabe? E que memórias assim estão ligadas a esta classe assim de mortes. Porque, por exemplo, na minha família, né, no meu caso, o meu pai, né, matou o meu irmão, né, meu irmão gêmeo, que estava no ventre junto comigo. Então, por exemplo, assim, até hoje em dia, assim, é muito difícil ainda lidar com isso. E existe mais mortes assim na família, né? Não desse gênero, né? Mas de filho que matou o pai, né? E tudo assim. Então, como lidar assim sobre esse assunto dentro da família, sabe? Como a gente pode lidar com isso? É, essas situações, elas exigem processos terapêuticos longos. É, porque são traumas muito intensos e que eles não são simplesmente curáveis. Eles resultarão em pérolas. São situações que é quase como se... Não é quase como se... É assim, não... Em situações dessa natureza, só é possível superá-las se a pessoa conduzir o seu tratamento, suportar o seu tratamento, né? Até que isso se transforme em pérola. Porque são situações traumáticas tão intensas que não é possível lidar assim
com uma simples intervenção, ou num tempo curto, de um mês, um ano. Essas situações mais sérias, mais importantes, elas precisam de aproximadamente 3 anos de trabalho como se fosse um trabalho de um artesão, que ele vai entalhando, 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 entalhando. Precisa de muita paciência, precisa de muito amor, porque são situações muito difíceis, muito, muito difíceis. E geralmente, as gerações modernas que fazem isso, elas já estão mostrando memórias traumáticas transgeracionais. Então, mortes entre famílias, entre familiares, assassinatos, homicídios entre família, já demonstra memórias traumáticas de lutas, de morte, de batalha entre o próprio clã. E isso é comum, infelizmente, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se reúnem ali e brigam ali, né? Na Palestina, briga na Santa Catarina, aqui como é que chama? Enfim, as batalhas da Farroupilha, da Guerra dos Canudos. Desde que o mundo é mundo, os grupos, o cérebro reptiliano das pessoas atuam. Porque é dentro do nosso cérebro reptiliano que mora a nossa reação de vida e morte. Não gostei, mato. Estou chateado, mato. Estou brabo, mato. Preciso me proteger, mato. A vida e morte é o nosso cérebro reptiliano. Então, esse cérebro reptiliano, ele atua sempre. Infelizmente, ele está disponível sempre. Quanto menos a gente usa a nossa inteligência emocional, as partes mais novas, né, da nossa configuração do nosso cérebro, da nossa neurologia, que é a ponderação, que é a empatia, que é o pensar, que é a compaixão, que é a diplomacia, que é o pensar sobre o que sente, que é o sentir sobre o que pensa. Quanto menos a gente age assim, mais a gente cria memórias traumáticas. Então, isso que aconteceu com, digamos, com seu pai, uma geração antes, está acontecendo e o que fez com que ele fizesse assim, que talvez foram 2 ou 3 gerações, o bisavô que foi para uma guerra, ou o trisavô que resolvia as coisas dessa forma, assim, por um cérebro reptiliano muito atuante, pode estar acontecendo agora numa pessoa de 20, 30 anos, criando esses registros, que daqui 4, 5 gerações alguém vai também fazer o mesmo, impulsionado por essas memórias epigenéticas. Então, como é que nós resolvemos os traumas decorrentes da atuação do cérebro reptiliano? Com terapia sensorial, com intervenções sistêmicas, de modo que vá criar pérolas. Então, por exemplo, alguém que passa por uma situação dessa vai atuar nos direitos humanos, vai lutar pelo direito das crianças nascidas vítimas de estupro, por exemplo, ou das mães vítimas, né, da violência doméstica, ou também dos homens vítimas, porque também tem homem vítima de violência doméstica, infelizmente, né? Não tem lei Maria da Penha para eles, mas eles também apanham bastante e uns até morrem. Enfim, eu quero dizer, alguém, ao curar-se de um trauma assim, vai transformar essas experiências num grande trabalho para a humanidade. Isso é sinal de que o trauma está curado. Mas para o trauma se curar e para curar essa energia, essa frequência, para o sistema sair dessa frequência, o trabalho é árduo, minha querida. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. Você sabe tudo o que a sua jornada de cura tem exigido de você, né? Podemos voltar outro dia e continuar a nossa prosa? Sim.
Muito grata pelas suas perguntas, minha querida, muito grata pela sua motivação, né? E por estar aqui comigo ajudando a sustentar esse campo de um assunto tão necessário, tão necessário. Olhando para a vida, né? Você que teve o livramento da morte ainda no ventre da sua mãe. Muito, muito grata, minha querida, muito grata a todos os anjos que cuidaram de você e que fizeram você se manter em vida. Muito, muito grata mesmo, muito grata. Acho que eu vou encerrar cantando. Ou você tem um canto que você quer cantar para nós? Talvez um É, versinho em tem guarani ou em espanhol. aquele do. Eu acho que é Padre Zezinho que canta aquela música. Um dia uma criança me falou, Falou. olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu viveria muito mais feliz.